Começando o jogo, tava dando só coringão, tal, pênalti para nós. O Roberto para fora. Aí, minutos depois, redimiu lá, fez 1-0 pro Corinthians. Aí, Piper, nada, 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 que foi falta, nada, e o gol do Santos no finalzinho. Aí, Piper, o Corinthians faz uma pré-temporada este ano, a gente não sabe porque o técnico não explica. Mas eu não sei para que é a pré-temporada do Corinthians. É para jogar Supercopa, é para se preparar para o Brasileiro esse ano não fazer a palhaçada do ano passado, né, Dorival? Se é para o Libertadores que não joga não sei quanto tempo, fase de grupos. Eu não sei para que é. Mas para qualquer coisa que seja, tá mal, viu, Piperno? Tá ruim. Mas eu tenho um palpite em relação ao Corinthians. Acho que o torcedor do Corinthians não se iluda, né? O Corinthians não montou um elenco tão grande, tão numeroso para dar conta de tudo. Então, como ninguém tem, aliás, então ele claramente vai dar prioridade às competições mais curtas. Não vai ser um Corinthians para fazer um grande campeonato brasileiro. Torcedor que não tenha essa ilusão. Aliás, é uma característica, sim, queiramos ou não, goste ele ou não, dos trabalhos do Dorival. Um tetracampeão, por exemplo, de Copa do Brasil, né? Ganhou Copa do Brasil pelo Santos, pelo nosso tricolor, pelo Flamengo, tal, pelo Corinthians, mas que não tem grandes campeonatos brasileiros. Já venceu Libertadores, já ganhou estaduais. Ok, é uma opção de carreira. Então, eu acho que toda hora em que o Corinthians se encontrar diante desse dilema, ou o campeonato ou as Copas, ele vai optar pelas Copas. Agora, eu acho que pelo menos dessa vez, pela bagagem dele, talvez o Dorival consiga conduzir o Corinthians a uma boa Libertadores. Isso também seria importante na vida do Corinthians. E eu acho que tem chance. Mas no Campeonato Brasileiro, eu acho que vai ser um campeonato para cumprir tabela, para não correr riscos e para dar suporte às outras competições. Pois é, ô Pipo, mas sabe que uma coisa que me faz falta? Eu até estou tentando me credenciar aí para uma coletiva do Dorival. O problema é que os jogos do Corinthians na Neoquímica Arena são aos domingos, e aos domingos eu não consigo estar no estádio, porque eu tenho que estar lá na Band. Mas eu tenho uma pergunta para fazer para ele e para outros técnicos. A gente vê tanto eles reclamarem de calendário, e de fato a reclamação, se você for pensar, é justa da quantidade de jogos por ano, apesar da antecedência que todos eles tiveram. Então, o Corinthians mudou de técnico, o São Paulo não mudou de técnico, o Palmeiras não mudou de técnico, o Santos não mudou de técnico, o Flamengo não mudou de técnico, o Fluminense não mudou de técnico, o Vasco não mudou de técnico, quem mudou de técnico foi o Botafogo, que a gente não sabe o que vai fazer. O Cruzeiro mudou de técnico, mas o Galo não mudou de técnico. Todos eles reclamam da porcaria do calendário, que é uma porcaria, mas eles estavam lá o ano passado, sabiam o que ia acontecer no meio do ano e, bem ou mal, sabe-se lá como as diretorias os tratam, participaram dos planejamentos para esse ano. Aí eu queria saber como eles pegaram o caderninho deles, né, papelzinho, e falaram assim, bom, como nós vamos fazer o ano que vem, que é diferente? Até o Abel, que é o rei da magia, tambor, sei lá o que, não, dele é magia, o meu é tambor. Porque assim, Pipo, você falou do caso do Dorival trabalhar com campeonatos curtos. Não tem um campeonato curto esse ano. E todos eles, de algum jeito ou de outro, vão ter que trabalhar com a elasticidade do ano. Porque, assim, tirando o Campeonato Paulista, que termina dia 8 de março, tirando esse é de tiro curto, o brasileiro começa agora, para em maio. Volta em julho. A Libertadores começa em abril, para em maio, volta em agosto. A Copa do Brasil para esses times começa em maio, final de abril, maio, última semana de abril, maio. É só olhar o calendário. Ninguém pode ficar surpresinho depois, hein? Tô avisando. Começa em abril, último final de semana de abril no meio e depois maio. Piper, não tem campeonato curto. Então o planejamento do Dorival vai ser dormir, acorda. Dormir, acorda? Eu acho que o planejamento dele, eu acho que o teu diagnóstico é correto, não. Mas eu acho assim, Marília, ele não tem campeonatos curtos, né, se a gente pensar nos prazos, Não, eu entendi. Estou falando, mas de qualquer jeito o planejamento inclui o time estar bem no mata-mata em abril, depois no mata-mata em maio, no Copa do Brasil, assim, um mata-mata em abril, outro em julho, o outro em agosto, novembro e dezembro, porque dessa vez a Copa do Brasil de novo termina depois do Brasileiro, mas termina dia 7 de dezembro, dia 6 de dezembro. Então, porque é aniversário do Olívia, atenção, Corinthians, não me irrite. Então, Pipo,
Vamos chegar na final e vamos ganhar para a menina ficar feliz. Não sou eu, a menina. Aí, Piperno, eu acho que o planejamento desse ano tinha que ter as torcidas merecem uma entrevista do preparador físico, uma entrevista do técnico, dizendo como é que ele está planejando. Porque tem 2 datas FIFA, tem a Copa do Mundo, né? Eu mereço saber o que os caras estão pensando. O meio tá pronto. Mas que horas ele vai jogar? Aí eu tenho uma suspeita, quase certeza, de que eles não vão poder convocar e dar essa coletiva nunca, porque eles também não têm essa resposta tão exata, porque eu acho que o Corinthians, Marília, ele vai se programar em microciclos. O que isso quer dizer, galera? É o seguinte, o Corinthians ele vai se programar... Não aguenta. A minha micropaciência... Ele vai torturar a tua paciência o ano todo. Por quê? Porque, bom, o Corinthians vai olhar para os 10 dias da frente. Bom, nesses 10 dias da frente, nós vamos ter a Supercopa e nós vamos ter algum jogo do turno único aí de Paulista. Bom, então a prioridade é o quê? A Supercopa. Beleza. Lá na frente, bom, nós vamos ter a estreia em Libertadores já rolando o Campeonato Brasileiro. Brasileiro não vai ser nossa praia. Ou seja, a fase de grupos da Libertadores vai ter só 6 jogos. O brasileiro é tanto jogo, então nós vamos poupar para jogar a Libertadores. Aí, nesse meio tempo, vai acontecer algum jogo de Copa do Brasil. Então, bom, jogo de Copa do Brasil, né? Coisa rápida, é só um mata-mata, vale uma grana. Então, nós vamos dar prioridade para isso. Então, eu acho que sempre as Copas vão ter prioridade em relação ao Campeonato Brasileiro. E acho que o Corinthians vai gerindo isso em microciclos. A cada 10, 15 dias, depois dá um outro impulso no Campeonato Brasileiro, aí volta o jogo de Copa, mais 10, 15 dias, assim. Então, eu acho que a gente vai ter um Corinthians intercalando tudo isso ao longo da temporada, temperando tudo com a questão de pagamento de dívidas, transfer ban e tal. Anteontem o Corinthians fechou uma outra negociação. Foi aprovada pela Justiça, né? O parcelamento em 10 anos de um monte de dívidas. Então, assim, é o Corinthians que vai se equilibrando dia após dia. A minha micropaciência não vai estar. Mas eu, sinceramente, acho que falta um pouco essa pergunta. Porque esse calendário diferente... na minha opinião, implica perguntas diferentes. Que seja para o Anderson Barros, para o Marcelo Paes, no caso do São Paulo está sem chefe. O Rui Costa, não sei quem é o chefe agora. A gente liga, ninguém é dono de nada. Precisa responder, Piperno. Eu tenho uma ideia. No caso do São Paulo, eu tenho uma ideia. Também, de um jeito ou de outro, sinalizou a importância do Campeonato Brasileiro. Falou, o time vai estrear no Brasileiro. Parecia um time, se foi então. Não foi verbal como foi no ano passado, porque o ano passado, verbalmente, o Felipe Luiz falou e o presidente novo na época, que tinha acabado de assumir o BAP, falaram, os dois falaram. Mas nos outros times, inclusive times que têm pretensões diferentes, porque nos campeonatos em que Flamengo e Palmeiras estão, todos os outros correm por fora, evidentemente, tem sido assim nos últimos anos, mas eu acho que as torcidas merecem uma satisfação e, clubisticamente, uma torcida que coloca 45 mil pessoas em todo jogo merece uma satisfação, Piperno. O Corinthians vai estrear no Campeonato Brasileiro fora de casa, provavelmente com o time reserva, porque não tem a santa paciência, né? Responde a pergunta sobre o que vai fazer no ano. Eu acho que o torcedor merece todas as satisfações, você tem razão em relação a isso, mas a minha desconfiança é que o Corinthians ele não sabe que resposta dar. Porque eu acho que o Corinthians vai fazer esse tipo de gestão de curto prazo. O Corinthians vai sempre... essa é a percepção que eu tenho. Principalmente porque o técnico do Corinthians é o Dorival, e que se mostrou competente nesse tipo de gestão já em outras situações. Vejam, em 2022, o Flamengo tinha um jogo contra o Palmeiras aqui em São Paulo. 7 pontos atrás do Palmeiras e já era segundo turno. Era a chance do Flamengo tentar encurtar para 4 e incendiar o campeonato. O Flamengo mandou um time mistão para cá, abriu mão e ficou muito claro, quer dizer, agora nós vamos jogar pelas 2 Copas, e ganhou. Então o projeto foi muito bem sucedido, como aliás foi bem sucedido no São Paulo e no Corinthians. Então, só tem uma diferença, que eu acho nesse caso, por isso que eu acho que o Dorival merece a torcida do Corinthians merece uma satisfação, do Dorival, do filho do Dorival, do Marcelo Paes, do presidente, quem quiser, do Fran, de alguém tem que falar.
Por quê, Piper? Naquela ocasião, ele assume o time do Paulo Fonseca, não é? Da Marmita, Sim. em julho, e aquele ano o ano tinha ido pro brejo, não ia ganhar nada, não é? Não ia Paulo, ganhar nada. Paulo Souza. Paulo Souza. O Flamengo não ia ganhar nada. Aquilo já é. O Dorival assumiu o time em junho, porque tinha perdido o estadual para o Fluminense, porque no brasileiro ia mal, porque não ia se classificar em nada. O Dorival é contratado naquele momento, que estava no Ceará indo bem, que era para colocar as coisas no eixo. E o único técnico que dava para contratar no Brasil era o Dorival. Vai lá e traz o Dorival, porque estava no meio da temporada, não dava para trazer ninguém de fora. Ao, naquele momento, apostar pelas Copas, você fala, bom, ele não é tiro curto mesmo, era o tiro curto dele e o tiro curto do Flamengo. Então, em 5 meses, aliás, em 4 meses, ele ganhou a Copa do Brasil e a Libertadores. Ele não teve o planejamento do ano, ele não treinou, ele não pensou. Eu não estou defendendo o que o Flamengo fez aquele ano contra o Palmeiras, mas naquele ano ele pegou o time no meio do ano, já deu o Palmeiras, o Botafogo, quem que era o líder? O Palmeiras. Palmeiras na frente, sei lá o quê. Era um ano diferente. Agora não, ele foi campeão da Copa do Brasil, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, lá. Começou o ano. O que você quer esse ano? Quero saber. Então, naquele ano, eu acho que até a semana do jogo contra o Palmeiras, eles esconderam o jogo e tal, e ali ficou muito claro. O ano passado, o Felipe Luiz abriu o jogo antes de começar o campeonato. Bom, nós queremos ganhar o Campeonato Brasileiro, perfeito. O Palmeiras, por exemplo, ele não contou para ninguém o que ele queria. O professor Abel, né, meio foi se equilibrando. Eu diria que ludibriou o torcedor, inclusive, em relação a isso, e deu no que deu. Então, o Palmeiras, por exemplo, por ter sofrido muito na temporada passada com essa indefinição, eu acho que teria, sim, obrigação de abrir o jogo. Agora, no caso do Corinthians, Marília, eu acho que, francamente, o Corinthians ainda não sabe o que ele vai fazer. A minha percepção é de que o Corinthians vai jogar mais uma vez pelas Copas. Eu sei que a senhora está apavorada com isso. Vai ter um Campeonato Brasileiro para cumprir tabela e vai administrando o curto prazo até o fim do ano. Ou seja, não tinha a história do funcionário do mês? O Corinthians vai ser o desafio da semana ou da quinzena. Bom, nessa quinzena nós vamos ter Copa. O que a gente faz? Eu acho que vai ser assim. Eu vou lá me acorrentar, Piper, então. Eu vou lá me acorrentar. Não sei, vou fazer um protesto, por enquanto, silencioso. Brasileirão de 50 pontos. Não vamos correr risco. 12º lugar, estamos lá e tal, né? Mas, quem sabe, competitivos de novo em Copa do Brasil e Libertadores. Repito, coisa que o Dorival já fez bem. Agora, ela fez bem até no São Paulo. Mas eu acho que em momento algum o Corinthians vai abrir o jogo em relação a isso, até porque só vai ficar claro no segundo semestre. Você está enganando, pensando bem. Você está muito enganado, Pipo, porque nós contratamos o Rodri de 2024. Quando contratou o Alisson, todos os problemas estão resolvidos. O Alisson é do Corinthians, senhoras e senhores, ingratão com o São Paulo, tá? O São Paulo e o Corinthians acertaram aí a negociação, vai ser apresentado. Contratamos o Rodri, porque parece isso, Piper. Meu Deus, é o Alisson. Mas tem uma coisa. O Alisson, ok, jogador razoável, e houve muita espuma por causa disso e tal, né? Muita discussão apaixonada em torno disso. Um agiu bem, o outro agiu mal. Mas eu acho que o Corinthians acho que contratou um jogador que complementa, claro, não vai mudar o nível do elenco por conta disso. Mas vai ser uma boa opção. Ok, tá lá e tal. Não vai ser titular indiscutível, mas ele vai jogar, até porque o Corinthians não vai, ao que tudo indica, não vai mais ter o nosso desaparecido Martínez. E, agora, eu não entendo por que o São Paulo liberou o Alisson dessa forma. Juro. Gente, o São Paulo está caindo aos pedaços, o São Paulo está se desintegrando. O Alisson é um jogador que poderia ser útil, então eu não entendo como é que ele foi descartado do São Paulo dessa forma. Oi? O professor Crespo não gosta, né? A maioria do professor Crespo gosta do quê? De tomar de 6? Fala sim, não gosta. Ficou bravo aquele dia. E se eu for votar, eu vou votar na sua enquete aí, está na nossa enquete. Como tá a nossa enquete? Eu vou votar no professor Crespo. Ele é quem tem mais a perder.